E vamos compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aí a minha tela, assim, o meu caderninho ali? Sim. Ok. Eu estou escutando vocês muito baixo. Deixa eu fazer um esquema aqui. Vou conseguir. Tá, então vamos lá. Vocês têm o exercício ali, o 11.7. Deixa eu ver se eu pego aqui o livro. 11.7. Onde que tá isso? Essa é página 204, ou por lá perto. Por lá perto disso. Travou isso aqui. Vamos lá, 204. Bem. Então, o desenho é este aqui, né? Este tanque de mistura. É o 4 que a gente vai fazer? Não, é o 7 primeiro. Vamos fazer o 7. 11.7. Então tá, temos esses tanques aqui, nós são 2 tanques, como vocês estão vendo ali, e cada tanque tem um aquecedor. E esses aquecedores esquentam mais ou menos dependendo da voltagem que chega ali naquele SCR Power Amp, né? Então o V1 é uma voltagem, V2 é outra voltagem, e dependendo dos valores de V1 e V2, então esquenta mais ou menos aquilo ali. Então temos ali 2 tanques, vocês percebem que os tanques estão... A vazão, a saída dos tanques é pelo vertedouro, né? Vocês percebem, portanto, que o volume é constante e que a vazão que entra é a vazão que sai. Não necessariamente essa vazão é constante, mas sempre a mesma vazão que entra é a vazão que sai. Isso é no primeiro tanque e a mesma coisa no segundo tanque, certo? Lá no final, do segundo tanque, temos um sensor, um transmissor de temperatura TT ali para medir a temperatura do líquido dentro do segundo tanque. E isso aí é transformado em uma voltagem ali, que é a voltagem V3, esse valor ali. O que mais temos? Vocês percebem que tem dentro do tanque 1 tem uma temperatura 1 e na tubulação de saída do tanque 2 tem uma temperatura 2, tá? Isso aí já indica alguma coisa. Eu gostaria que vocês fossem me dizendo, tá? Para a gente fazer isso aqui, porque senão eu não quero ficar aqui falando sozinho, tá? Então tá, o que indica isso aí? Que eu tenho uma temperatura T1 dentro do tanque e outra temperatura T2 ali na tubulação. De acordo com você, o que vocês já fizeram aí sobre isso. O que indica isso? Vamos lá.
Eu não sei dizer, professor. A temperatura muda quando ela sai do tanque. A princípio, a temperatura na saída do tanque, ali na boquinha do tanque, bem no vertedouro, é a mesma. A gente sempre considera que a temperatura em qualquer ponto dentro do tanque é a mesma, inclusive lá na saída. Só que lá embaixo, na tubulação, tem uma temperatura T2. O que poderia estar acontecendo? Um atraso. Isso, se vocês olharem ali, eu não sei, eu imagino que vocês já tentaram fazer esses exercícios, né? Mas se vocês olharem ali, ó, na condição, olha ali, a condição 7, vocês conseguem ler ali, ó, na primeira coluna de texto ali, está numerado 4, 5, 6 e 7. Na 7 diz, ó, que a tubulação que conecta, né, os dois tanques tem um tempo médio de residência de 30 segundos. Isso significa o quê? Que a gotinha de líquido que sai lá bem no vertedouro, essa gotinha meio que ela demora, digamos, 30 segundos em chegar até a entrada do tanque 3, do tanque 2. Então, se essa gotinha tem uma determinada temperatura, a temperatura que vai entrar no tanque 3 vai levar esses 30 segundos de atraso, de demora, de acordo? Muito bem. Então, vamos lá, o que eles pedem aqui é, de acordo com esse diagrama aí, com esse diagrama na cabeça, vamos ler aqui as condições que ele dá e o que ele pede. Então, ele diz aqui, ó, desenhe, né, o 11.8, diz ali, um tanque agitador é aquecido eletricamente, tá, como mostra o sistema da figura, usando a informação seguinte, faça. Então, primeiro, a gente tem que fazer o diagrama de blocos. For the case, para o caso em que a temperatura T3 seja a variável controlada, né, a variável de saída da planta, a variável controlada é T3, e que o sinal de voltagem V2 é a variável manipulada. Então, é a entrada na planta. Sempre manipulada, entra na planta, controlada, sai da planta. Depois a gente tem que fechar a malha para fazer o controle, o instrumento e tudo aquilo. Derivem, né, encontrem as expressões para cada função de transferência. E depois pode fazer a mesma coisa, só que com V1. Então tá, vamos lá. Olhando para esse gráfico aqui, tá certo? Ele acabou de dizer, a temperatura na saída, a variável controlada vai ser a temperatura no tanque T3, no tanque 2. Deixa eu ver como que ele chamou aqui. Isso, o T3 é a variável de saída. Vamos ver, então. Pegou impulso, estou aqui. Bruna, estás aí, Bruna? Bruna? Lígia, então. Estava aí, Lígia? Oi. Então, olha só. Olhando para essa planta ali, da figura 11.4, Lígia, tu consegues ver qual seria a variável que eu estou manipulando ali? Que você está manipulando a temperatura? Por quê? Ah, não, 11.4. Aí, eu até me perdi que mudou a figura aqui. Olha, olhando para esse desenho sem informação nenhuma de nada, a primeira coisa que eu acho interessante você dar uma olhadinha é o sensor, porque você olhando para o sensor, você descobre o quê? Se você olha para um sensor,
Aqui, ó, vou só trocar aqui um segundinho. Se eu tenho um diagrama de blocos aqui, ó. Essa aqui é a minha planta. Isso aqui sempre é a mesma coisa, tá? Isso aqui padrão. Eu tenho meu instrumento de medição aqui embaixo. É que eu não sei se é pra mim, só que eu não tô conseguindo ver o que você tá desenhando. Eu tô conseguindo ver aqui. Ninguém mais vê, só eu. Vocês não estão vendo? Eu tô vendo o professor escrevendo. Ah, então é o meu aqui, a minha internet. Apareceu ali o que eu escrevi? O que eu escrevi ali, Marcelo? O que você está vendo? A planta e o instrumento de medição. Isso, exato. Estou fazendo um diagraminha de blocos aqui. Aí eu vou ter aqui um controlador. E vou ter aqui o set point, que é aquele valor desejado que eu quero de uma determinada variável. Venho para cá. Conseguiste ver agora, Lígia? Lígia, estás vendo? Ou não? Ah, eu acabei de sair e entrar de novo pra ver se melhorava o professor, mas agora tá nem aparecendo a tela do professor, eu não sei o que tá acontecendo. É porque eu tô com outro computador aqui do meu lado, né? E que eu tô aqui assistindo como se eu fosse um aluno, digamos, e eu tô vendo ali aparecer eu. É o meu Porque mesmo, eu não sei se... Mas a minha internet parece que tá normal, mas... Sei lá, vou fechar aqui e abrir de novo. É porque vai ficar difícil de seguir, né? É, não tem como. Peraí. Tu tá vendo ali o que eu escrevi de vermelho, né, Marcelo? Sim. A Bruna não tá aí, não? A Bruna tá vendo ali o escrito? Professor, tô vendo sim. Tá o set point, controlador, o Tá vendo? Ah, beleza. Então é a Lígia que não tá vendo ali. Então tá, vamos continuar. Depois a Lígia que veja o vídeo lá se ela não conseguir. Então tá, como a Lígia... Conseguiu, Lígia? O professor não aparece, eu não sei o que que... Tá nem aparecendo o compartilhamento de tela agora. Tá bom. Ah, que estranho. Mas pode seguir aí, qualquer coisa eu assisto o gravação. Olhando no vídeo depois ali. Ah, vai ter que ser. Beleza. O que eu tava dizendo? Ah, tu mesmo, Lígia. Qual seria, de acordo com esse enunciado ali, qual seria a variável de entrada e a de saída? Ali no texto que diz no exercício. É o do 11.8, né? 11.7. Ah, do 11.7. Deixa eu ver. Eu achei que eu tinha aqui. Eu vou abrir o livro aqui. Tá, tranquilo. Eu ia dizer que ia abrir aqui também, mas tu não vai ver mesmo. Olha aqui para quem conseguir ver. Ali, né? Estamos fazendo 11. Ai, não é 11.4. 11.7. Desculpa, é 11.8, tá? Tô aqui enrolado, é 11.8. Diz ali, né? Outra vez, ó. Um aquecedor elétrico, tá? De um tanque agitador usando o seguinte. Primeiro, desenho o diagrama de blocos, onde T3 é a variável controlada e V2 é a variável manipulada. Tá certo? Quando ele me deu a manipulada e a controlada, o que estamos falando? Estamos falando sobre a planta. Então, a planta, ela vai ter, então, aqui a variável manipulada, que no caso vai ser... e aqui a variável controlada. Nesse exemplo aqui, quem é o quê? Nesse exemplo aqui, tenho aqui que
isto aqui é V3 e que este aqui é T3. É V3 não, é? É V o quê? V2, desculpa, V2. Aqui é V2 e sai T3. Beleza. Muito bem, vamos ver então, essa planta aí. Vou ter então um controlador, um instrumento de medição, eu tenho a planta, a perturbação. Já sei que se a variável de controle é T3, então o set point deve ser o quê? T3, né, de set point, ou seja, o valor desejado para T3. Aqui neste set point, aqui, né, este entra somando e este entra subtraindo. Beleza, então vamos ver o que diz o enunciado aí sobre cada planta dessas aí, sobre cada bloco desses aí, o que a gente pode encontrar. Então, se a gente começa aqui o enunciado dizendo aqui, ó. Diz ali, ó, primeiro ponto, né, que o volume do líquido em cada tanque permanece constante usando linhas dos vertedouros, beleza. Segundo, a temperatura T0 é constante, né? Então a temperatura de entrada lá do tanque da primeira linha que entra no primeiro tanque é constante. Ok, então qualquer coisa que seja constante, quando estivermos falando de variáveis de desvio, então a variável de desvio é zero, né? Porque não está desviando do seu valor inicial. Terceiro ponto, diz ali, ó, que a temperatura T1, tá certo, aumenta 3 graus Fahrenheit quando a vazão Q0 diminui 0,75 graus por minuto. Então, quando a gente fazia equações diferenciais de primeira ordem, tá? De primeira ordem, por exemplo, tá? Vou dar uma genérica aqui, né? Eu estaria, por exemplo, tal QO, que é a tal dQO dt, tá certo? A primeira derivada da saída, mais QO é igual a KQI. Então, isso aqui é um caso genérico aí de equação de primeira ordem. Quando você está falando de regime permanente, tá certo? Então, a gente já sabe que quando a gente fala de regime permanente, as derivadas se cancelam. Então, veja que quando eu digo que algo acontece e fica no regime permanente de uma determinada forma, aquela derivada se cancela e eu posso encontrar como QO sobre QI. E se eu estivesse trabalhando aqui com variáveis de desvio, se tudo isso aqui fosse variáveis de desvio, QO fosse desvio e QI fosse desvio, então aqui também são desvios. Então, eu posso dizer que isso aqui é o delta do QO sobre o delta do QI, ou seja, a sua variação. Considerando isso, e o enunciado que ele está dizendo aqui, que quando a vazão diminui 0,75 galões por minuto, o que acontece com a temperatura 1, em última instância, é que ela muda, no caso, aumenta, né? Aumenta 3 graus. Ele não diz como que acontece isso aí, mas em última instância quando a tua vazão menos. Oi, né? Aqui. Oi? Eu não sei se pro Marcel também, tá? Mas pra mim tá tudo travado o áudio, não consigo entender quase nada. Tá assim pra ti também, Marcel? Deu umas travadinhas, mas agora voltou, eu acho. Tá bom. Tá aparecendo ali o que eu tô escrevendo em roxo? Não, agora tá normal o áudio, que tava dando tipo uma interferência, assim, não dava pra entender. Beleza, minha porque se você não me avisa, eu vou continuar falando e o vídeo fica muito atrasado, aí eu dou uma paradinha. Então, veja aqui, tudo variável de desvio, tá? Por isso que ele começou em 0, e quando diz que diminui em 0,75 galões por minuto, vai para o negativo. Quando isso acontece,
O enunciado está dizendo que o que acontece com a temperatura é que ela aumenta a temperatura, né? Estamos lendo aquele ponto 3 ali do livro, tá? Então, isso é um exercício 11.8, lendo o item 3 ali. Diz que a temperatura tem 1 ao menos Fahrenheit. Ali, ó, agora saiu o vídeo lá, tá bem atrasado, realmente. A última linha ali da folha, né? Tá dizendo que quando diminui a vazão Q0, o que vai acontecer com o T1 é que no fim das contas, lá, ultimate, né? Em última instância, ela vai aumentar 3 graus. Então, essa temperatura T1 aqui, eu vou colocar aqui a temperatura T1 de desvio, ela está em zero. Todas as variáveis que são de desvio inicialmente estão em zero. E lá, depois de um tempo, ela vai aumentar para 3 graus. Ou seja, aqui, isso aqui é 3 graus Fahrenheit. Tá certo? Aqui esse valor. Só ele não está dizendo como acontece na metade, mas, novamente, lembra quando eu falei aqui da equação diferencial que está ali? Se em última instância, né, com a variação de QO de menos 0,75, a variação em última instância de T1 foi de 3. Então, eu posso aplicar essa formulinha que eu encontrei ali. Então, eu vou chamar essa primeira questão. Estamos aqui falando da função de transferência entre quem e quem, ó. Essa função de transferência aqui, que a gente está chamando, vou chamar ela de 1, ela é o quê? Ela é a função de transferência da saída T1 de desvio com relação à vazão Q0 de desvio. De acordo? Então, com relação a isso aqui, eu posso dizer, então, que o K, tá certo? Esse K dessa função de transferência, ele vai ser, então, a variação da saída, que no nosso caso aqui a saída variou 3 graus Fahrenheit, é isso, né? Isso, ela variou 3 graus Fahrenheit. Que é a saída sobre uma entrada de 0,75. 0,75 é uma coisa que 3 quartos, tá? Então eu vou escrever aqui menos 3 quartos. E isso aqui vai ser, então, galão por minuto. Vou chamar isso de K1 ali, dessa função de transferência. Beleza. Uma coisa interessante que vale a pena anotar antes de continuar aqui é que eu vou fazer essa relação ali entre Q0 como se fosse um sistema de primeira ordem, que eu estou falando aqui, né? Mas por que eu disse isso aqui era um sistema de primeira ordem, assim? Não é trabalhando com um sistema de energia, onde a entrada é vazão e a saída é temperatura. Se a gente fizer aquela continha básica lá da conservação de energia, a gente vai cair no sistema de primeira ordem. Eu já sei que isso vai ser um sistema de primeira derivada, né? Então, a saída, no caso, montando a partir da equação de energia, eu já conheço esse tipo de resposta, já sei que é uma equação de primeira ordem, tá certo? Então, se nós fôssemos estritos, se a gente olhasse aqui esse diagrama, ali, só olhando para o tanque de cima, a gente consegue ver ali, então, que a temperatura 1 dentro do tanque, ela vai depender da temperatura 0 que vem de fora, da vazão 0 que vem de fora e da voltagem V1 que aquece. Então, ele já disse no exercício que T0 é constante. Então, é constante, não vai ficar variando, não preciso me incomodar com ela. O Q0 pode variar e o V1, né, poderia variar também. Então, se eu faço essa conta, eu vou perceber que o T1 depende de Q0 e depende de V1. E como que ele depende de cada um desses? Porque, como eu já sei que isso aqui é uma equação de energia, eu sei que eles dependem de equações de primeira ordem. Assim, que esta função de transferência aqui, eu já sei que isso
aqui tem uma cara assim, ó, K1 sobre... Tentando encontrar são essas constantes aí, o K1 e o Tau1. O K1 já encontrei, que é aquele valor que deu ali embaixo, ó, vai dar menos 4, né? Menos 4 graus Fahrenheit sobre galão por minuto. Esse aqui. Agora eu preciso encontrar... Tá, o vídeo tá atrasado, né? Tô vendo aqui que o vídeo tá... Oh, agora atualizou. Ficou tudo ali escrito em verde. Estão vendo? Sim, professor. Então o K1 já foi encontrado esse menos 4. E o Tau1, como é que eu encontro ele? Então, tem duas formas, né? Digamos, uma forma rápida, assim, um pouco mais grosseira, talvez de uma um pouco mais exata. Como que eu encontro isso aí? Vamos continuar lendo aqui a informação. Ele diz assim, ó, no ponto 3, lá no final da folha de cima. 2/3 da mudança total, ele mudou de desvio, passou de 0 a 3, a gente acabou de ver. Só que ele diz que 2/3 dessa mudança, né, 2/3 de 3 é 2, né? Então ele mudou de 0 a 2, essa mudança aconteceu, deixa eu ver aqui, ele vai falar, em 12 minutos. Então ele mudou de 0 a 3, só que de 0 a 2, ele estava ali em 12 minutos. Então, se eu olho aqui o meu gráfico, eu posso dizer, olha, aqui no minuto 12, ele estava em 2 graus Fahrenheit. Estava aqui nesse pontinho, que seria 2 graus Fahrenheit. Então, você pode dizer, olha, mais ou menos 1/3 Perdão, 2/3, né? Que é 2/3 de 3, aqui é 3, tá? Aqui é 3 graus Fahrenheit e aqui 2 graus Fahrenheit. Deixa eu colocar um Fzinho aqui. Então, mais ou menos 2 de 3, esses 2/3 aí vai dar 0,66, tá certo? Isso aqui seria 0,66% do pulo total. E a gente tinha visto lá antes que sistemas de primeira ordem, quando passa um tempo tal, ou seja, uma constante de tempo, eles sobem mais ou menos aqui 63,2% do seu valor total. E que o valor total ele é alcançado mais ou menos em 5 tal. Isso aqui é quando eu tenho uma entrada integral, que foi o que aconteceu no exercício que a gente está fazendo, quando eu tenho uma entrada integral. Então, a saída, ela tem esse comportamento aqui, ó, ela se estabelece mais ou menos em 5 tal, e em 1 tal ela está mais ou menos no valor de 63,2%. Isso pode ser feito por um lado assim, então você poderia dizer diretamente ali que o tal seriam 12 minutos. Outra forma de você fazer esta conta é você usar a equação propriamente dita. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos um step aqui, ó, temos um step na entrada, certo? De uma equação em uma equação de primeira ordem. Muito bem. Se eu tenho um step de entrada numa equação de primeira ordem, a saída, que no nosso caso aqui é o T3 de desvio de S, eu já sei lá pelas tabelinhas de Laplace que eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu sistema de primeira ordem, que é este caso K1, tal com S mais 1, vezes M sobre S, onde esse M aí vai ser o degrau da entrada. No nosso caso, esse degrau seria 0,75, né? Este M aqui seria os menos 0,75 galões por minuto, tal, enfim. Então, o que dá isso aqui? Essa vai ser a saída. Quando eu voltar para o tempo disto aqui, usando a fórmula 13, quando eu voltar para o tempo, eu vou encontrar que a resposta de T3 de desvio no tempo vai ser igual a K1 por M, fator de 1 menos E na menos T sobre tal. Nesse caso, tal aqui é tal 1, né, que é o da nossa equaçãozinha. E aí eu posso encontrar as minhas incógnitas aqui, né? Seria o quê? Lembra, K1 eu já encontrei, deu 4, né? Tá aqui em cima. K1 deu 4. M é 0,75, tá encontrado também, né? 3/4.
E aí eu posso fazer uma jogadinha, porque, por exemplo, eu sei que esta temperatura, deixa eu só trocar a cor aqui, ó, esta temperatura aqui vai ser de 3 graus Fahrenheit, tá certo? Em que tempo? No tempo infinito. Então, se eu fizer T3 de desvio no tempo tendendo ao infinito, certo? Eu vou ter isso aqui com K1 M fator de U menos E na menos, digamos, infinito, tá? Um número muito grande sobre tal 1. Certo? Então, daqui, o que eu posso encontrar? Aqui eu vou acabar encontrando aquele 4 que eu já encontrei de outra forma, tá? Então, eu tenho esse valor de 3. No caso aqui, o K seria minha incógnita, tá? O M é 3/4 e esta parte aqui seria 0. Esse E elevado a um número muito grande, esta parte aqui seria 0. Então, eu teria uma equação uma incógnita e eu encontraria, então, que esse K vai valer 4. Ou pelo raciocínio de cima ali que eu falei para vocês. Outra coisa que eu posso colocar aqui é agora essa informação dos 12 minutos que ele tinha falado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ter que a minha temperatura 3 de desvio quando o tempo for 12 minutos vai ser igual ao K que eu já conheço, que deu menos 4, pelo M que deu menos 3/4, fator de 1 menos E elevado a menos 12 minutos sobre tal 1. E aí eu tenho uma equação, uma incógnita, tá certo? Porque eu já sei que este tempo aqui, ele já me disse que era 2/3 de 3, né? Então isso aqui vai ser 2 graus Fahrenheit. E então aqui a minha única incógnita vai ser o tal 1. Tá certo? Uma equação, uma incógnita, você dá de resolver e vai dar 10. Para mim deu 10,9, algo assim. Tá certo? Então o que acontece? Eu já encontrei, dessa minha primeira relação, eu já encontrei o K1, que deu ali menos 4, e já encontrei o tal 1, que deu para mim 10,9. Beleza. Vamos continuar lendo ali, então, o enunciado. Ele diz ali no ponto 4, uma mudança em V1 de 10 para 12 volts, em última instância, causa uma mudança de 70 a 78 graus Fahrenheit em T1. Então, o que está indicando isso aí? Algo bem similar com o que a gente acabou de fazer. Vamos lá, então ele está falando de V1, T1. Então, uma mudança em V1. Olha, a função de transferência, né? Sempre saída sobre entrada. Então, uma mudança em V1 vai causar uma mudança aqui em T1, tá certo? E ele diz que, vamos chamar isso aqui de K2, sobre tal 2S mais 1. Isso, olha ali, no ponto 4, estou lendo o ponto 4, tá? Então ele está dizendo que entre V1 e T1 tem uma variação ali, quando você entra com uma variação em V1, aparece uma mudança em T1, e depois ele diz que quando você coloca uma mudança em V2, aparece uma variação em T3. E diz, com o tempo aparente, né, a constante de tempo parece ser, né, com uma constante de tempo aparente de 10 minutos, tá? Então, são dois casos, né, o de V1 com T1 e o de V2 com T3. E ambos têm uma constante de tempo de 10 minutos. Então, o que vai acontecer? No caso de T1, V1, ó, ele já disse que tem uma constante de tempo de 10 minutos. Então, eu tenho aqui este T2, tal 2, perdão, vai ser 10 minutos. E este K2 aqui, o que vai ser? Esse K2 vai ser simplesmente o delta da temperatura, 1 de desvio, sobre, na verdade, sem o desvio, delta de T1 e dividido o delta de Q.
0. Então, nós temos aqui que, que ele variou de 12 menos 10, que foi a mudança na saída. Perdão. Ao contrário. 78 menos 70. Dividido 12 menos 10. Olha lá, 78 menos 70 foi a temperatura final. Quanto foi o pulo da temperatura no final das contas? O pulo da temperatura foi de 70 para 78. E quanto foi o pulo da voltagem? Foi de 10 para 12. Então tá ali, ó, de 78 menos 70 sobre 12 menos 10. Aí eu já encontro esse K2. E o tal 2 foi dado. Ele disse ali no enunciado que a constante de tempo era de 10 minutos. Tá certo? Tá ali escrito a constante de tempo de 10 minutos no ponto 4, ali no finalzinho do ponto 4. E muito parecido para o caso de V2T3. Então, no caso de V2T3, no caso de T2V3, vai ser o quê? Aqui desvio. Novamente, eu vou ter um K3, um tal 3S mais 1, porque é de primeira ordem. O tal 3 continua sendo 10, porque ele falou que para os dois casos era de 10 minutos, a constante de tempo, tá certo? Isso foi dito ali, na última pedacinho ali da linha 4 do exercício, ali, com a ponto 4 ali, no finalzinho, a última frase. Né? Tempo aparente, constante de tempo, 10 minutos. Só que agora a mudança aqui foi de 85 para 90, então este K3 vai ser o quê? Vai ser de 90 menos 85 dividido 12 menos 10. Beleza. Então, isso já está conhecido, então, tal 3 e cal 3, todos os valores conhecidos. Vamos ver que outra informação está dando o exercício aqui. Ponto 5. Né? Uma mudança integral em T2 produz uma resposta transitória em T3. Que é essencialmente, que se completa essencialmente em 50 minutos, tá certo? Então, olha aí, entre T2 e T3. Se você analisa ali, ó, a saída de temperatura T3, a temperatura no tanque T3, no tanque de baixo, ela depende do valor da temperatura do líquido entrando, que é T2. Também depende do aquecedor V2, mas lembra, a gente faz superposição dos efeitos. Então, imaginando que aquele aquecedor V2 ali, SCR Power Amp, não estivesse atuando, eu teria que a temperatura T3 dentro do tanque somente dependeria da temperatura T2 da água chegando. E ele diz nesse enunciado aqui na parte 5 ali que a mudança integral de T2 produz um transiente, uma resposta transitória em T3 que se completa no segundo 50. Então, olha só. Entra T2, sai T3. Vamos lá. Agora, para entra T2, sai T3. Ó. Função de transferência. Saída sobre entrada. E ele diz que isso aqui vai ser o quê? Vai ser K... Vou chamar isso aqui de K4 sobre tal 4S mais 1. Certo? E ele está dizendo, então, que quando T2, que é a entrada, sofre um degrau, T2 de desvio no tempo, quando acontece um degrau com ela, o que acontece com T3 de desvio é que ele vai ter um comportamento de sistema de primeira ordem, vai, e no final vai chegar lá também. E a gente está considerando, né, que sistemas de primeira ordem, a gente considera que ele já chegou em 5 constantes de tempo, 5 taus, né, neste caso 5 taus 4. E ele está dizendo no enunciado que esse tempo ali é de 50 minutos. Então, simplesmente dizer que 50 minutos é a mesma coisa que 5 vezes tal 4, então você vai encontrar que tal 4 vai ser igual então, a 10 minutos. E o K4, quanto que vai valer o K4? Se a temperatura, se você analisa aqui o sistema, né? A temperatura 2, quando a temperatura 2 mudar,
Imagina que a temperatura 2 passa de, sei lá, de 20 para 30 graus Fahrenheit, ou Celsius, o que seja. O que vai acontecer com o T3? Depois de passar muito tempo, esse T3 vai acabar ficando... Lembrando que só estou analisando a entrada T2, não estou analisando que está entrando calor por V2, aquilo está sendo zero por enquanto. Então, a T3 com relação a T2, quando passar muito tempo, a temperatura 3 vai ficar igual à temperatura 2. Se elas vão ficar iguais, então o valor do K é 1. Tá certo? A constante estática aqui, esta aqui, vai ser 1. É a mesma, a variável de saída e a de entrada vão ser ambos graus, e o valor das duas, então, vai ser igual no regime permanente. Quando aqui é desvio. Quando o T3 tiver esse degrau, depois de muito tempo, o T2 vai estar no mesmo número exatamente que T3, então por isso a constante K4 é igual a 1. Muito bem, que mais informações temos nós aqui? O termopar ali, né? Ponto 6. O termopar, né, que é o instrumento de medição, a sua saída deve ser amplificada para que V3 seja igual a 0,15 T3 mais 5. Então, simplesmente ali é uma equação algébrica, né, bem simplesinho. Você me diz quanto que é a temperatura T3, quanto que é a temperatura T3, e aquele termopar vai pegar essa informação em graus Fahrenheit e vai transformar em volts, ou milivolts, aqui no caso volts, de acordo com essa formulinha ali. Então, ali, simplesmente V3, né, é igual a 0,15 T3 mais 5. Ali, então, virou uma equação algébrica, né? Então, na saída que aqui tem o V3, V3 de desvio é igual a... Como que é a equaçãozinha? 0,15 T3 mais 5. 0,15 T3 mais 5. Isso aqui é uma equação algébrica entre a relação entre a saída V3 e a entrada T3, né? Não é uma equação diferencial. O que significa isso em relação algébrica? Lembre que a equação diferencial, ela está levando um atraso, né? Você dá esse degrau aqui, ó, e ele leva um tempo até que ele chega lá. Se a relação fosse algébrica, é imediata. Você muda o valor de T3 e o valor de V3 muda imediatamente, né? Não há um atraso nisso aí. Beleza, que outra informação temos aqui? 7, né? Diz ali que a tubulação de conexão entre os dois tanques tem um tempo médio de resistência de 30 segundos. Então, essa é a relação entre T2 e T1, que eu falava lá no começo. Então, tem um atraso entre as duas. Então, como que a gente chama esse atraso aí? Eu digo que T2, que é a de saída, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à temperatura T1, só que um tempo antes. Ou melhor, um tempo depois. Aqui é 0,5 minutos, né? Que é 30 segundos. Então, algebricamente, essa equação do tempo, né? Está dizendo que a temperatura 1, que a temperatura 2, é o valor da temperatura. Lembra que quando o que está dentro de parênteses é negativo, tá certo? Então, a gente não conta, tá? É como se fosse zero. Quando o tempo começar a rodar, olha, no tempo 0, então dá 0. No tempo 0,1, dá 0. 0,2, 0,3, quando for 0,5, ou se você quiser ali melhor, 0,6, então já 0,6 menos 0,5 dá 0,1. E aí, então, o valor de T2 vai ser esse valor de T1 no tempo 0,1, tá? Isso aqui não é uma multiplicação, não, tá? Isso aqui é fator D, tá? É função D, né? T1 é função de T menos 0,5, de acordo? Função. Então, está dizendo que o tempo 2 é o mesmo valor do tempo 1, só que em um tempo 0,5 minutos antes. Tá certo? Quando o T1 teve um valor, T2 vai ter esse mesmo valor, só que 0,5 minutos depois. Isso aqui, se a gente for falar em Laplace, a gente já sabe que, então, que T2 de S... Eu posso passar para dividir aqui o T1 de S. Tudo desvio, tá? Tudo desvio. Isso aqui vai ser igual, então, a E. Em Laplace, a gente chama de E na menos 0,5, que é o atraso.
menos 0,5S. Tá? Esse daí é o nosso atraso. Beleza. Aí já temos todas as considerações que a gente vai começar. Tá? Eu vou trocar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Aí. Estão vendo aí a minha tela assim? Estão vendo os diagramas de blocos ali, certinhos? Beleza, então aqui basicamente o que eu fiz? Eu peguei toda essa informação que eu tinha falado com vocês ali e fui fazendo um diagrama de blocos para cada função de transferência dessas ali que a gente montou. Então tá lá, ó. Tudo aqui em Laplace agora, né? Então Q0 com relação a T1. Então tenho aqui a minha função de transferência aqui dentro, ó. Essa é a função de transferência. Olha aqui o caso, esse 10,09 aqui é o meu tal, este K negativo aqui é o meu K, tá certo? Tenho a minha, como que T3 muda quando o Q0 muda, a mesma coisa, ó, eu tenho aqui minha constante de tempo 10, tenho aqui o meu K, que é 2,67 negativo. E assim eu tenho então, olha lá, Q0 com relação a T3, né, Q0 com relação a T3, V1, voltagem 1 com relação a T1, voltagem 2 com relação a T3. Olha esse último que a gente fez aqui, ó, o tempo 1 e o tempo 2, aquele atraso, de acordo? Aqui, ó, o tempo 3, perdão, tempo não, temperatura, desculpa, temperatura, tá aqui tudo desvio, tá? Eu não coloquei desvio, mas aqui é tudo desvio. Temperatura 3 com relação a V3, é uma constante. Temperatura 2 com relação a T3, aqui ó, com relação a T3 vamos ter aqui uma função de primeira ordem, e aqui então está a nossa planta. Lembrem, desde o começo lá a gente tinha dito que a variável controlada era T3 e a manipulada era... O que era manipulada? Acho que esse desenho está diferente. Acho que nesse aí tá usando o V1 como manipulado, né? É verdade. Aqui está V1 como manipulada, né? No exercício era V2. A manipulada era V2, né? Isso. Tudo bem. Mas depois ele pede para fazer pro V1. Isso, que V2 fosse a manipulada. Isso. Oi? Eu entendi, professor. O que mudança eu faria aqui para que a manipulada fosse V2? Teria que ligar o controlador no bloco onde tá o V2 ali, né? Assim, que a controlada, a manipulada fosse V2, então aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Ó, aqui, só depois eu volto para cá, tá? Mas se a controlada fosse V2, então do controlador a informação sairia aqui, dava um pulo aqui e ia para V2 aqui, ó. E o que aconteceria com o V1, então? V1 seria o quê? Seria uma perturbação? Seria uma perturbação, exatamente. Seria uma perturbação. Que mais perturbações eu teria aqui nesse caso? Teria este Q0 aqui também é perturbação? Eu vou chamar de perturbação de D de disturbance. Então aqui também, Q0 também seria perturbação, disturbance aqui. E fechou, né? Aham. Simplesmente eu teria que pegar o meu controlador, aqui, esse GC aqui, e dependendo do que eu colocar aqui, se eu colocar um PID, se eu colocar um proporcional puro, o que for, então eu vou ter que ver se esse meu sistema vai ser estável ou não vai ser estável, o lugar das raízes, root Hurwitz, o que seja, para que a saída chegue no valor que for. Ou algum daqueles métodos heurísticos, lá, o Ziegler-Nichols e tal, né, pegar a planta em malha aberta ou em malha fechada, dependendo se é o primeiro ou o segundo método de Ziegler-Nichols, né, e aplicar um degrau e ver como que ele responde para poder pegar aqueles dados e preencher a tabelinha. Vamos deixar aqui, vou voltar aqui agora no caso de que a variável manipulada seja V2, seja V1. Então eu vou só voltar aqui, Ctrl Z. Então ali tenho. Então neste caso, se a variável manipulada é V1, né, essa aqui seria a variável manipulada, então aqui o V2 seria a perturbação, seria D2. Tá certo?
Então, nesse caso ali, vocês percebem aqui eu tenho aqui eu tenho o meu loop, ó. Certo? Se eu colocasse, vou fazer um controlador proporcional puro, então eu coloco o meu K aqui, ó, e já posso fazer Evans para encontrar o lugar das raízes, ver até que valor máximo de K o meu sistema continua sendo estável, a partir de que valor ele é instável, ou se, por exemplo, o exercício diz, eu quero que a resposta V3 se comporte como um sistema de segunda ordem que tem um overshoot de tanto. Tem aquele exercício que a gente conversou já também, né? Então, como ele tem aquele overshoot, eu consigo saber quanto que é o coeficiente de amortecimento, consigo saber com o coeficiente de amortecimento quanto é o valor do ângulo psi. Com o valor do ângulo psi, eu encontro, então, quanto ele tem que ter, né, o valor de K, que tem que ser para que ele esteja naquela posição, tá certo? No lugar das raízes, e aí eu encontro esse valor de K. Professor, nesse exemplo nesse mesmo exemplo que eu estava falando, quando a gente acha o psi, depois a gente acha o K, traçando a reta, né? Sim. E com o polo a gente consegue descobrir também o tal, né? Sim. Fazendo a distância da curva que levou e tal, né? E o tal do teu sistema, né? Segunda ordem. Uhum. Isso. É que eu tava resolvendo os exercícios ali que o professor pediu, e daí eu tava fazendo a planta, né? Pra ver como é que ela se comporta e tal. Algumas eu tive dificuldade de conseguir achar, mas até que deu certo. De achar o valor do K, tu diz? De traçar essa reta meio no olho, assim, às vezes dava uma diferença bem... Ela não é no olho, né? Se você usa o cilindro, você vai poder saber se digamos, o ângulo lá deu 30 graus, você já sabe que 30 graus, por cada 2 que você vai numa direção, vai um em outra, por exemplo, né? Aham. Você tem que tentar ver como é que você faz para colocar os 30 graus na tua quadrícula, mas ele é uma questão meio que exata, né? Então, eu dava um zoom lá e eu conseguia... Eu também usei um truquezinho que eu pegava o título do gráfico e inclinava ele na inclinação de psi e usava como referência. Isso, a ideia de fazer na matemática também, né? Tipo uma regra de 3, né? Aham. Mas sim, a princípio a ideia é essa, né? Que você traça uma linha ali com aquele ângulo e você vai ver qual é o K. Só que para você ver qual é o K, você precisa usar aquele data tipo, né? Isso. Uhum. Exatamente. Beleza. Vamos aproveitar ver se a gente consegue fazer aqui pelo menos a colocar daquele outro exemplo ali que eu acho que é o 11.4. Tá? Deixa eu ver aqui, agora me perdi tudo, como é que eu volto. Professor, Pode falar. se sobrar tempo, o professor se importa de resolver um exercício da lista? Eu acho que não vai sobrar muito tempo, não. Que exercício que é? É o do lugar das raízes, o número 2, eu acho. Tu já visse esse 11.4? Deixa eu abrir. Eu tô com o livro aqui, vou dar uma olhada. Não, desculpa, não é 11.4, é 11. Sim, não, é 11.4. Sempre tô tendo tudo errado aqui. Do tanque ali, né? É o do tanque ali, da mistura. Da mistura? Isso. 11.4 é o da mistura. Uhum. Era praticamente a mesma coisa que esse que a gente acabou de fazer, né? Colocar ali os diagramas de blocos, ver o que vai em cada lugar. Sim. Se tu fizesse esse aí, o 11.4? Não. Tá, vamos dar uma olhada nele bem rápido aqui, só para ficar registrado, tá? Beleza. Beleza, então olha lá. Vamos lá, Marcelo. Tu dá de ver ali, olhando para a figura 11.4, quem que é controlado e quem que é manipulado nessa planta aí?
Sim. Caso a gente tá controlando a temperatura, é isso? Não. Uma dica aqui, ó. Se você tem uma planta, tá certo? Quando você faz o controle, o que você faz? Você pega a variável controlada, essa é a variável controlada, né? Variável controlada, variável manipulada. Tá enxergando ali, sim, né? Sim. Beleza, eu vou pegar essa controlada e vou medir, né? Sim. Medir. E aí eu jogo ela para cá, venho aqui e comparo com o valor de set point, que tem que ser o da valor variável controlada, né? Set point. Variável controlada, mais, menos, entra o erro, controle, elemento final de controle, às vezes a gente precisa aqui, né? Ou às vezes tá junto da planta, né? Esse aqui seria o elemento final de controle. A válvula, em geral é uma válvula. Certo, e esta aqui é a planta e esse aqui é o controlador. Então, uma forma fácil, sei lá, uma dica ali é que você percebe que a variável de controle sempre é a que você está medindo. Sim. Então é só olha no teu diagrama, no teu esquema ali físico, que é o da figura do livro, o que você está medindo ali? Aquele AT é o nosso... Isso, o T é de transmissor, né? Transmissor, ok. Transmissor. E o A é analyzer. Analyzer. E em geral se usa quando você está medindo a concentração de um determinado elemento. Entendi. Tantas mols por grama, tanto por cento de elemento A, algo assim, tá certo? Concentração, tá medindo concentração com esse AT aí. Entendi. Então, voltando, quem que é a variável controlada e quem é a manipulada? Então vai ser a concentração do tanque a controlada e a manipulada vai ser a vazão Q2. É isso? Então, vamos repetir aqui. Deixa eu trocar de cor, vamos usar esse gráfico roxo mesmo. A controlada é quem? Outra vez, desculpa? Vai ser a concentração do tanque? Que letra? C3 é que ele tá usando, eu acho. C3, exatamente. Concentração do líquido, não sei qual, do componente A, C, o que seja lá, no tanque, saindo do tanque 3. Saindo do tanque, né, na realidade. Você tem outras duas concentrações que são C1 e C2. Isso. Quem que é a variável manipulada? A manipulada, se em termos de concentração, vai ser... Mas eu acho que ele vai Não, em termos de vazão, né? Aqui é 2. Controlada. O que é que você... Perdão, manipulada. O que é que você pode mexer? Vai ser na vazão Q2. Perfeito. Aqui, vazão manipulada Q2. Beleza. Quando você faz essa continha ali entre C3 e Q2, você percebe que é uma função de transferência, né? Sim. Você vai ter que C3 de desvio se comporta de uma determinada forma quando Q2 de desvio muda. Sim? Se for, né? Se for de primeira ordem, então isso aqui vai ter uma cara assim, K sobre tal S mais 1. Tá. De onde você vai tirar essa história? Por exemplo, aqui no caso de concentração, tá? Só vou fazer aqui rapidinho. No caso da concentração, nós tínhamos de que a variação do elemento C3 dentro do tanque, como que é? Então é V ρ C3 no tempo igual ao que está entrando por um lado de componente A. Está entrando concentração 1 vezes a vazão 1 vezes ρ, mais o que está entrando pelo outro lado, que seria a concentração 2 pela vazão volumétrica 2 vezes ρ, e o que está saindo, certo? Que é C3 pela vazão 3 pelo ρ, de acordo? Certo. Essa equaçãozinha aqui, se você colocar ela com cara de equação de primeira ordem, bonitinha, vai te dar uma coisa assim. As densidades vão se cancelar, o volume é constante, vai sair fora da derivada, e vai ficar algo do tipo assim, ó, V sobre Q3, que é a vazão 3 pela derivada de C3 dt, mais C3 é igual a C1 Q1 mais C2 Q2 sobre Q3. Estás conseguindo enxergar aí quem que é a saída dessa equação diferencial? A saída vai ser C3, no caso, né? Exatamente, C3 é incógnita. Você consegue enxergar quem que é a constante de tempo? A constante de tempo
se eu não me engano, é o que vai ser V sobre Q3 ali, né? Essa daí é uma equação diferencial de que ordem? Essa é de primeira ordem. Primeira ordem. Então, beleza, primeira ordem. Você percebe aí, se a gente pegar isso aí e fizer um Laplace com ele, melhor ainda, esquece a planta que a gente acabou de desenhar, tá só olhando para essa equação, somente olhando para ela. Quem são as entradas? As entradas vão ser Q2 e Q1. E, lógico, são essas, né? Na realidade, ó, se você olha para a planta do desenho lá da figura, é algo assim, né? Tem uma entrada aqui, uma saída por aqui, tá certo? E aqui tem Q1, C1, por aqui tem Q2, C2, e por aqui tem Q3, C3, né? Isso. Beleza. É de volume constante, beleza? Então, como é volume constante, praticamente Q3 é a mesma coisa que o que entra, né? Q1, Q2. Na realidade, as entradas podem ser qualquer coisa dessas que varie. Do que está do lado Sim. esquerdo. Então, que o C1 varia, ou o Q1 varia, ou o C2 varia, ou o Q2 varia. E o Q3 basicamente é a soma de Q1 e Q2, né? Beleza, então qualquer coisa dessas pode variar. Então você tem que continuar lendo o exercício para saber de que é que estamos falando. Quando você lê o exercício, ou melhor, antes de ler o exercício, vamos deixar ela de forma genérica aqui. Se você aplicar Laplace nisso aí, o que você vai ter é esse tal ali, que a gente já sabe quem que ele é, tal SC3 em Laplace, agora eu estou em Laplace, tá? Apliquei Laplace. SC3 mais C3 igual a C1 sobre Q3, Q1 mais C2 sobre Q3, Q2. Ali eu posso fatorar o C3, né? E vai passar uma coisa para o outro lado, mas olhando para cá, você percebe que, novamente, as entradas é qualquer coisa desde que está do outro lado ali. Certo? Pode ser este Q1, pode ser o C1, pode ser o Q3, pode ser o C2, tal. Se você vai, imaginemos que a entrada a uma variável manipulada fosse Q1, de acordo? Então você pode meio que analisar o sistema somente entre C3, que vai fatorar aqui desse lado, né? E Q1. E depois você poderia analisar. Então, nesse caso, o resto das entradas que não é Q1, todas as outras seriam perturbações, de acordo? Ou constantes. Beleza. Só considera isso aí, porque essa equação que a gente acaba de fazer aqui é a equação que vai ir nesta caixinha. Tá vendo ali? 3 depende de Q2. Sim. Então, aqui nessa equação diferencial que a gente acabou de escrever também, ó, C3 depende de Q2, que está aqui, por sinal. E as outras coisas, ou são perturbações que variam e eu não consigo controlar elas, não posso apenas medir, ou são constantes, né? Se o cara me diz, olha, a concentração 1 é constante, beleza, não tem problema. Se ele me diz, ó, a concentração 1 pode mudar, então vem uma perturbação. Sim. Beleza? Tá, isso é importante de entender, principalmente para poder responder a perguntinha ali do exercício. Então tá certo. O que mais a gente tem? Então olha só, essa planta que eu tenho ali já está dominada aqui, ó. Ela já ficou aqui. Posso dar um passo mais aqui? Vamos dar um passo mais aqui. Page after. Como que eu encontro aquela equação da planta, daquele diagrama de blocos? Então ali, ó, C3, fator de tal, S mais 1 é igual a C1 sobre... Opa, vamos fazer assim, ó. C1 sobre Q3 sobre... Isto fica aqui repetidinho e depois eu posso fazer aqui C3. Tudo aqui em S, né? Tudo em S e tudo desvio, por sinal. Tudo em S e tudo desvio.
C3 é igual, então, a C1 sobre Q3 sobre tal S mais 1, Q1, mais C2 sobre Q3 sobre tal S mais 1, Q2. Tudo que variar é desvio. Beleza. Você percebe aqui, então, aqui C3 depende de Q2, que a gente já sabe que é a manipulada. Aham. E o resto vai ter que ser ou perturbação ou constante. Vai depender do que o exercício diga. Para quê? Porque quando eu for fazer a planta lá, essa é a minha planta, eu vou ter aqui o C3 saindo, eu vou ter aqui o Q2 entrando, e aqui vai entrar as variações, mas que variem, porque se elas são constantes, então elas entram como constantes. De acordo? Sim. Alô? E mais claro? Alô? Deu uma travada. Oi, Voltou. Entendi. oi. 1, 2, 3. Voltou? Tá escutando, professor? Escutando. Então tá certo. C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô? Oi. 1, 2, Tá 3, 1, escutando, 2, professor? 3. Professor, tá escutando? Alô? 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 Oi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá Tá me escutando, escutando? professor? Eu tô escutando. Oi. Tô escutando. Eu Beleza. tava falando. O que segue daqui, então, tendo isso em mente, né, já sabemos a planta de quem que ela depende aqui. O que vai vir aqui? Que temos aqui. Segundo. Fazendo a figura aqui, 11.4. Aham, Não é não? tô vendo. Tá vendo? Eu não tô vendo. 11.4 tá aparecendo, não. Agora sim apareceu. Tá vendo agora sim? Tô. Ah, sem problema. Me diz uma coisa. A variável manipulada já sabemos quem é. O que vai ir aqui então? O que vem aqui antes da variável manipulada? Antes de Q2, o que viria? Olhando para o desenho aqui. Viria. Só um segundo, deixa eu ver o desenho. Viria aquele transdutor de corrente para pressão, né? Aquela caixinha. Isso. Depois Beleza, então deixa eu seria colocar aqui. IP. Aham. P. Aí antes Depois. do IP, o controlador. Controlador. Daí o comparador, o set point e liga o sistema de medição e fecha Beleza. a máquina. Mais menos set point de C3 de desvio. Beleza. Ok. Sempre que você vê aqui um instrumento, em geral, ele vai ter que se repetir aqui, ó. Ok, sim, Porque para fazer a... o set point também é dado em concentração e tem que passar para volts ou amperes ou algo assim. Uhum. Beleza. Vamos ver então aqui que mais que o enunciado nos fala. Diz ali, ó. Tá, o tanque é perfeitamente misturado, o vertedouro sai a uma altura de 4 pés, o volume é a vazão volumétrica
do string... do string 2 é igual a 2, né? Então é constante, né? O Q2 e o C2 variam com o tempo. O string 1 é constante. Aqui. Deixa eu ver aqui. Você viu que ele diz que o C2 varia com o tempo, né? Uhum. Então, esse C2... Deixa eu ver aqui. E vamos favorito absoluto com C3. O Q1 é constante, a densidade é constante, não varia com o tempo, tem um atraso de 2 minutos associado com o sensor que transmite o sinal de saída linearmente de 4 a 20 miliampérios. Aquele ponto 5 ali, o que significa para ti, Marcelo? Tá. Seria o atraso que tem na medição da concentração ali final? Para transformar da concentração para amperes? Sim, mas e aí? E daí? E ele fala ali, ó, que varia linearmente de 4 a 20 miliamperes o C3, quando a saída, quando o C3 varia de 3 para 9 libras de soluto por pé cúbico. Não sei, professor. Talvez a caixa Aquela seria a função de velocidade que você- transferência do... Falando do ponto 5, quem que entra e quem que sai? Só o pontinho 5. Ele vai transformar aquela concentração em amperes, né? Beleza, então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Estamos falando deste elemento, né? Então, eu vou com C3 linha. Vamos chamar isso aqui, essa variável aqui de M, tá? De medição, só para ficar mais fácil. Então, a medição e o C3 linha. E ele diz o quê? Que eu vou ter um K tal S mais 1. Este K aqui, esse tal aqui, é o tempo que ele está dizendo ali. Olha, 2 minutos de delay associado com a composição do medidor. Certo? E uma transmissão, sinal varia linearmente de 4 a 20 miliamperes. Ah, não. Tá errado aqui. Simplesmente é o quê? Isso aqui é uma constante. Só que ele tem um atraso. Então é E na menos 7. Beleza. E quem que é essa constante ali? Ele diz que a saída é de 4 a 20 miliampérios, quando a entrada é de 3 a 9 libras por dissoluto por pé cúbico. Então, simplesmente, o K, lembra, ele é saída sobre entrada. Então, este K aqui vai ser a variação na saída, que é de 4 a 20 miliampérios, que ele falou? Uhum. Sim. Então, ó, 20 menos 4. menos 4 miliamperes, né? E esta informação vai ser o que, então? Em miliamperes sobre libras dissoluto por pé cúbico. E o θ é o atraso que vale 2, acho. Beleza. Ali no ponto 6. Tá falando de quem? A válvula pneumática. Uhum. Ele diz que tem uma dinâmica desprezível. Então aqui a dinâmica desprezível significa entrou, saiu. Se você percebe ali o que está entrando e o que está saindo no ponto 6? Sim, tá entrando a pressão e saindo a vazão. Exatamente. Então entra PT e sai Q2. Então outra função de transferência. Entra PT e sai Q2. E como ele disse que a dinâmica era desprezível, é uma equação algébrica, como que funciona isso ali, ó? Se você olhar para esse gráfico, ele tem ali, ó, PT 6, 9, 12, 20, 15, 10. Então, se a gente poderia fazer um gráfico aqui que fosse 6, 9, 12.
10, 15 e 20. Esta aqui é a saída Q2 e esta aqui é a entrada PT. Faria uma linearização daí dos pontos? Na realidade ele já sai linear já, né? É, sim. Mas daí só acha a equação daí, né? Exatamente. Como que é a equação disso aqui? Como que fica Q2 em função de PT? Ele, Seria... a coeficiente angular é 5 dividido 3. Pode ser? Negativo? Negativo, né? Isso. Vezes PT mais... Você vai ter que encontrar onde que este Eu ponto... queria aqui ver ali. Isso. Que vai dar o quê? Ele tá cada vez que ele volta 3 na pressão, ele sobe 5. Uhum. Então ele Lá no 30, então. Né? 30, né? Beleza, ó. Uma equação aí, no caso, é uma equação algébrica ali, já está pronta, não é Laplace. Não tem derivada. Essa é a relação entre Q2 e PT, que é de fato o que vai aqui dentro, aonde? Aqui na válvula, ó. Aqui, na realidade, tem uma válvula. Uhum. Entra a pressão e sai a vazão, que é isto aqui. Opa. Esta aqui é na válvula. Beleza, aqui mais informações do chat. Existe um aparelho eletrônico ali que faz que o computador seja PI. Então, o que mostra isso aí? Como que é esse controle aqui? Vai ser KC mais 1. Pode ser. KC1 mais 1 dividido por tau IS, né? TIS. 1 sobre tau IS. Esse vai ser o meu controlador. Isso aí. Que mais? Que 8. O transdutor corrente e pressão também tem dinâmica neglijível, ou seja, que é simplesmente uma variável algébrica aquilo ali, e tem um ganho de 0,3 PSI por miliampere. Então este aqui 0,3, né? Uhum. Entre ampere sai pressão, né? Esse aqui entra miliampere e por aqui sai PSI. Na válvula entra PSI e sai. Aqui era galão, que acho que era galão, aqui era galão, não lembro. Acho que era galão por minuto. Galão por minuto, isso aí. Galão por minuto. E aqui o C3 vai ser libras por pé cúbico, acho que é. Dissoluto, né? Libras dissoluto por isso aí. pé cúbico. O que mais temos? Acho que aqui volta para isso aqui é miliamperes outra vez. Aqui também é miliamperes. Só falta essa parte, né? Opa. Acabamos, não? Acabamos, eu acho. Não, faltou o sensor, não? Ah, não, o sensor tá ali. Beleza. Aqui é isso aí. Me conta do exercício ali que tu estavas com dúvida. Eu vou... Se quiser compartilhar a tela aí. Só um minuto. Vou abrir ele aqui. Não tô conseguindo abrir. Mas qualquer coisa eu mando uma mensagem. É que tipo, eu consegui fazer, mas tô com umas dúvidas. Tá, beleza, faz assim, ó, manda uma mensagem, faz um vídeo, alguma coisa tu me manda, porque eu tenho prova já. Uhum, eu imaginei, professor, tem aula agora, né? Então eu vou fazer a prova ali, tá, mas me manda aqui até, assim, depois da prova, se não conseguir fazer durante a prova, depois da prova eu dou uma olhada aí e te dou um retorno, pode ser? Beleza, pode ser, sem problemas. Valeu, vou cancelar aqui a nossa professor, e a gente se vê, um abraço, falou. Até mais aí.